Bom, a ideia é simples, tá, pessoal? Já faz um tempo que eu vejo uma grande diferença na plataforma Java que a gente não tem em outras linguagens, que é um problema com configurações de qualquer framework, aplicação, qualquer coisa nesse sentido, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos só para a gente comparar. De uma das raízes que eu acho desse problema é uma coisa antiga do Java que está melhorando. Eu acho que é uma das coisas que eu quero deixar evidente que está melhorando, que é a configuração de uma aplicação qualquer. Se alguém conhece isso aqui, alguém já viu alguma coisa. A configuração clássica aqui de uma parte do Django, por exemplo, tá? Quem fizer qualquer coisa web com Django vai ver alguma coisa parecida. E aqui a minha paixão, eu trabalho com Java, mas minha paixão é Erlang, tá? E aqui é um exemplo de uma configuração de Erlang também. O que a gente vê nesses exemplos, eu acho que fica bem óbvio, que é diferente de uma configuração Java típica. Quem já viu isso aqui sabe muito bem do que eu estou falando, né? Eu tenho uma cacetada lá de namespaces, eu tenho uma semântica própria de cada XML de configuração, isso que é o mais importante. Isso é uma semântica que é definida pelo framework. E uma cacetada de linhas. Estavam falando agora mesmo que o Clojure, por exemplo, evita um monte de linhas, um monte de coisa que é desnecessária. O Java ainda se apega muito a isso. Isso aqui, para quem não conhece ou nunca viu, é um springão, né? É uma configuração clássica de container com um basic data source. Falta coisa aqui, tá? Está incompleto. Não ponha isso aqui no seu projeto. Isso é só para exemplificar mesmo o que acontece, né? E por que isso acontece, né, cara? Bom, você pega essas linguagens dinâmicas, ou mesmo linguagens que não sejam dinâmicas, mas todas elas, vocês vão encontrar uma forma primitiva de você estruturar dados. Em Python, você tem listas, tuplas, dicionários, que são, não é primitivo, né, mas você tem um açúcar sintático, digamos assim, que você representa uma tupla, um dicionário, sem ter que dar um new, sem ter que criar uma instância de um objeto para ficar dando set, chamando método. Não. Você tem uma coisa muito mais primitiva nesse sentido, né, do açúcar sintático. Então, em Python, Ruby, você tem Erlang, você não tem dicionário, mas você tem tuplas nomeadas. Em Lisp, se vocês quiserem me bater depois, eu corro mais que todo mundo, tá? Você tem um monte de parênteses, mas ainda você estrutura dados ali sem problema. E o Java? O Java não tem isso, né? Isso, inclusive, pessoal, é uma coisa que era para entrar na JDK7, faz parte do Project Coin, que era uma forma de você, por exemplo, acessar objetos de uma coleção como se fosse um array. Há algumas propostas dentro do Project Coin que geram uma discussão gigantesca se isso vai quebrar o Java inteiro, não vai, coisas desse tipo, né? Bom, na JDK7, nos 47 do segundo tempo, não entrou. Falaram que essa parte do Project Coin vai chegar na JDK8, que também corre riscos. Tá? Tem a implementação lá no OpenJDK, se vocês quiserem brincar, mas também ainda não está garantido, se não me engano. Tá? Posso estar falando alguma outra coisa aqui. Bom, enfim, mas o Java acabou dando um jeito nisso usando annotations, né? Annotations são metadados, né? Só que os metadados virou uma própria programação em si, né? Ele virou parte assim ele não é um metadado, ele é importantíssimo para que a sua aplicação funcione, seja configurada, e você usa isso com reflection, ele passa a ser mais um tipo da linguagem, né? Então, aqui um exemplo clássico do que muita gente está deixando de fazer. Eu acho, a gente vai falar aqui das vantagens e desvantagens também de usar esse modelo, esse paradigma, que é você ter uma configuração da sua aplicação que não dependa de XML. É uma discussão antiga. Muita gente vai falar assim, mas se eu quiser mudar a string de conexão com o banco, meia-noite, 2 horas da manhã, não quero compilar nada, não tenho acesso ao código e tal. Eu acho que, na maioria dos casos, tá? A configuração de framework deveria ser feita programaticamente. Tudo aquilo que depende de ambiente, que pode ser mutável, tá? Tem que ser externalizado. Hoje em dia, a gente tem Puppet, tem até o Juju, que ajuda a controlar os ambientes, tem virtualização para tudo quanto é lado. Então, assim, eu acredito que muita coisa tem que ser internalizada e o pessoal ainda não faz isso. Um exemplo clássico, todo mundo que trabalha com Java já viu, o Spring tem XML para tudo quanto é lado, né? Então, beleza. Isso aqui, o que eu estou evitando com isso aqui, né? Estou evitando uma declaração de um descritor de aplicação web, que seria um web XML. Aqui eu não tenho um web XML. Tá? É uma aplicação que, por exemplo, se eu quisesse colocar qualquer coisa aqui, eu não preciso de XML.
Então, como eu falei, né, tem muita coisa aqui que, claro, não vai lá botar um hardcode numa configuração do seu banco de dados, senha tal, usuário tal, que, bom, é por sua conta e risco. Tá? Eu não faria isso. E, hoje em dia, essa parte de ambiente a gente sempre tenta deixar externo e tem muitas ferramentas para cuidar disso aí. Bom, algumas vantagens, né, de você fazer uma configuração programática em Java especificamente. Tá? Bom, você, quando está configurando, por exemplo, um WebXML, você tem vários init params de cada framework tem uma configuração. Tem várias coisas que, por exemplo, um exemplo da Red Hat aqui, se você quiser usar uma implementação de JSF diferente no JBoss, você tem que botar lá um init param. Isso é muito propenso a erro, isso é muito googlado, isso você perde tempo. Eu acho, tá? Eu acho que você poderia colocar uma propriedade em uma classe de configuração e você teria lá a sua IDE te ajudando, apesar que a gente está criticando as IDEs aqui Java, né? Mas a sua IDE poderia te dar lá, inclusive, com um Javadoc explicando o que seria cada uma das propriedades. Você poderia, por exemplo, ter uma propriedade pública que você usaria em mais de por exemplo, mais de uma configuração, em 2 servlets, por exemplo, você poderia usar a mesma propriedade. Isso é só programaticamente para a gente ficar muito fácil. Tá? Habilidade de customizar a inicialização dos frameworks. Por exemplo, é muito comum você querer fazer algum check de, sei lá, de banco de dados, saber se já existe um registro ou não, se as dependências da sua aplicação, você precisa garantir que estejam lá. Programaticamente, a gente tem um poder completo. Se você depende do Spring, desenvolver um namespace, alguma coisa nesse sentido, para que você possa executar um bin ou alguma coisa nesse sentido, fica muito acoplado também. Aqui não, aqui é a linguagem pura, Javão. Javão que a gente, como falaram aqui, paga o nosso salário e tudo mais. Então, a gente tem essa liberdade muito grande. Né? Bom, o que eu estava falando aqui é que a gente não depende de uma semântica separada. Isso acontece muito em vários frameworks. O Spring eu estou usando aqui como modelo canônico, digamos assim, de configuração para o XML, mas, enfim, tem muitos outros. Né? E algumas desvantagens que seria se você hardcodeou alguma coisa, ele está lá no seu jar, está lá no seu OR, você precisa recompilar para mudar qualquer coisa. Né? Bom, eu tenho uma aplicação de exemplo no GitHub, tá? Depois vou passar aqui o endereço, em que eu mostro um caso típico de você tem um Spring, você tem um Jersey para fazer a aplicação REST, você tem o Shiro para fazer segurança. Não usei o Spring Security, porque o Spring Security não está adaptado a esse tipo ainda. Tá? Ele tem um jar gigantesco só para fazer segurança. Enfim, sem propaganda, mas... Então, estamos usando o Hibernate aqui também sem persistent XML, sem todos esses descritores aqui como exemplo. Cada um deles tem uma semântica própria, cada um deles é uma coisa... Não que seja difícil, não quero dizer isso, tá? Mas estou falando que há um mundo possível em Java sem XML. Tá? Então, aqui, por exemplo, algumas classes que a gente usa, tá? Para evitar essa configuração por XML. Por exemplo, configuration do Spring, você não precisa ter bins declarados lá. Enfim. E aqui no GitHub, uma aplicação bem esqueleto, que tem segurança, você se autentica, você cria usuários e tudo mais, que não tem XML nenhum. Minto, tem um de login, que, como foi ontem, 5h30 da tarde, que eu recebi, não quis ainda botar o login no meio. Tá? Mas, enfim, é só para mostrar que há um mundo possível em Java sem XML. Queria agradecer. Eu sou o Vitor. Tá? Acabei de alterar a apresentação para botar arroba, copiando de alguém aqui que acabou de fazer, a do Plínio. GitHub, Bitbucket, da CS, que tem alguns projetos. A gente está fazendo um projeto de implementar uma especificação de e-learning em Java. Vai estar lá também. E muito obrigado. Perguntas, dúvidas?